Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, hoje, na véspera do domingo de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo foi derramado em rica medida sobre os discípulos, capacitando-os a proclamar o Evangelho a todas as nações, também nós celebramos a oportunidade de estarmos reunidos por causa da obra redentora do próprio Senhor Jesus. Pentecostes é um dia de alegria, pois nos lembra que Jesus não nos deixa sozinhos, mas nos dá o seu Espírito para guiar, fortalecer e santificar. Os textos bíblicos que nós ouvimos hoje nos mostram diferentes aspectos da ação de Deus em nossa vida. Vejamos, o primeiro texto que nós lemos, o Salmo 113, ali nós somos chamados a louvar o Senhor desde o nascer do sol até o encerrar do dia, ou seja, em todos os momentos da nossa vida. Somos levados a louvar ao Deus eterno que se inclina para levantar o necessitado e exaltar os humildes. Com isto, o Salmo nos mostra a grandeza de Deus, sua compaixão pelos humildes e necessitados. Diz os versículos 5 e 7: não há ninguém como o Senhor nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas se inclina para ver o que há no céu e na terra. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Todavia, já no texto de Êxodo 19, do versículo 1 a 9, vemos Deus chamando Israel para ser o seu povo especial, uma nação santa, um povo que tem uma função especial: ser o baluarte da graça e misericórdia pelo seu modo de viver. Deveria o povo de Israel anunciar a mensagem, preparar o mundo para a vinda do Messias, mas o povo se esqueceu deste chamado de Deus, e a gente, conhecendo um pouco da história bíblica, sabemos que eles enveredaram pelos caminhos de loucura, seguiram outros deuses e assim por diante. Mas isso não tira o chamado de Deus para o povo, que diz, conforme o versículo 5 e 6: o mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim, que me servirão como sacerdotes. Por sua vez, já no Novo Testamento, no texto de Romanos, que nós ouvimos há pouco, o apóstolo Paulo nos lembra que, pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus, herdeiros da sua glória, que agora nos permite livre acesso ao trono de Deus pela obra de Cristo. Pois, como vemos na leitura, ao lermos o texto de Mateus 27, quando nos fala da morte de Jesus, e quando ele então diz está consumado, rasgou-se a cortina do templo, do alto a baixo, mostrando que agora o caminho de acesso ao Deus Pai está livre, não há mais impedimento, e que agora, pelo Espírito Santo, estamos sendo convencidos que o amor de Jesus realmente é incomparável. O texto bíblico de Romanos, os versículos 14 e 15 do capítulo 8, dizem assim: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor: Pai, meu Pai. Isto é possível, pois, conforme o versículo 16 deste mesmo texto diz:
o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Já por sua vez, no Evangelho de João, capítulo 14, especialmente nos versículos 14 a 17, ouvimos a promessa do próprio Senhor Jesus, que diz: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. O contexto é interessante. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Ele sabe que vai ao Pai, mas não deixou seus discípulos órfãos e também não nos deixa órfãos. Ele promete o Espírito e o Espírito vem, e com ele vem o próprio Cristo e o próprio Deus. Diz os versículos 23 e 24 do mesmo Evangelho: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem, e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Vejamos bem, o Espírito Santo não apenas representa Deus, ele traz Deus para dentro de nós. Nós recebemos Deus no santo batismo, e agora em comunhão na igreja temos Deus agindo em nós, e conosco Ele habitará com a paz que o mundo não conhece e nem pode conhecer. Pois se o mundo rejeita a Cristo, como podem então ter o Espírito de Deus em seu coração? Não há como ter o Espírito de Deus se alguém rejeita Jesus como Senhor e Salvador. Cristo, o Redentor, está conosco por meio do Espírito. O Pai, o Criador, está conosco por meio do Espírito. O Espírito Santo é a presença contínua de Deus em sua igreja. Ele nos ensina, nos lembra da palavra de Jesus, nos consola, nos corrige, nos dá coragem. A ação do Espírito Santo, como diz Martim Lutero na explicação do terceiro artigo do Credo Apostólico, que é: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. E por sua vez, com a explicação de Lutero, nos ajuda a entender o que isso significa. E significa de maneira muito clara algo como: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir até Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou pelos seus dons, santificou e conservou na fé verdadeira. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus a conserva na única fé verdadeira. Nesta cristandade perdoa a mim e a todos os crentes diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. De maneira bem resumida, é isto que nós confessamos quando falamos da nossa fé, dizendo que cremos em Deus e Espírito Santo, Criador. Quando nós testemunhamos a respeito do Espírito Santo. Por isso, o fato do dia de Pentecostes não é apenas um evento do passado, mas uma realidade presente em nossa vida. O Espírito Santo continua agindo, nos chamando à fé, nos iluminando com a verdade, nos santificando para que vivamos como povo de Deus, filhos de Deus, amados por Deus, acolhidos por causa da obra de Cristo. E cabe lembrar
que sem a palavra pregada, as pessoas não conhecem a Deus. E sem a palavra pregada, na qual nós ouvimos, não há ação do Espírito Santo em nossa vida. E ela começa de maneira especial para as crianças já no santo batismo. Do contrário, seria impossível para adultos e crianças confessarem a Jesus como Senhor. Por isso é tão terrível quando nós vemos hoje em dia uma afluência tão grande no mundo inteiro, e de maneira muito especial também na nossa cidade, as pessoas dizerem: quando ele for adulto, ele escolhe a sua religião, ele vai definir se vai querer ser batizado nessa ou naquela denominação. É terrível, pois isso não é um testemunho de fé, mas é um testemunho de conveniência, um testemunho que mostra para as pessoas que tanto faz, tanto fez. Hoje eu estou aqui, amanhã se eu não estiver aqui também não me importa. E não é isso que a palavra nos instiga. Pelo contrário, a palavra de Deus nos convida e insiste que nós tenhamos comunhão na palavra e uns com os outros, a fim de que o Espírito Santo haja em nossa vida e também na vida do nosso semelhante. Mas como eu sei disso? No momento em que recebo o selo de adoção de Deus, mediante o batismo que sela o meu nome no livro da vida, então poderei testemunhar, falar a respeito de Cristo para mim mesmo, para os outros, para os meus inimigos e tantas outras pessoas que ainda não conhecem. Essa semana, não sei se vocês acompanharam, saiu o censo do IBGE a respeito das religiões. E é terrível como aumentou o número de pessoas que se declaram sem uma confissão de fé. Temos cidades em que, no sul do Brasil, a cidade mais ao extremo sul, chamada Chuí, em que 37,8% daquela população se declara sem nenhum tipo de crença. Isso é horrível, pois mostra que as pessoas perderam completamente o temor. E aqui não estamos dizendo que sejam eles cristãos, não, qualquer tipo de crença. Estão vivendo como animais, um dia após o outro, até que chegue a morte. E não é isso que Deus tem reservado para o ser humano. Ele quer que as pessoas, por causa daquilo que Jesus fez por nós, estejam em comunhão umas com as outras e assim, naturalmente, em comunhão com o próprio Deus. Meus irmãos, então logo, nos primórdios da igreja cristã, observamos que em comunhão Deus age junto ao seu povo. E quando o povo recebe o Espírito Santo, tudo muda. Aquilo que era apenas uma ideia, talvez uma esperança, bom, realmente Jesus pode ser o Salvador, com a presença de Deus e o Espírito Santo se torna uma confissão permanente e incessante de fé, de confiança, de que tudo quanto nós precisamos para ser salvos se completa em Cristo Jesus. A importância do Espírito Santo é tamanha que anteriormente ao Pentecostes os discípulos criam em Jesus. Inclusive eles em muitas ocasiões davam testemunhos verdadeiros da sua fé e esperança, mas eram muito instáveis. Bastava o perigo e já começavam a cogitar talvez fazer uma outra coisa em vez de seguir ao Senhor. No entanto, quando recebem o Espírito Santo, aí sim conseguiam sentir-se comprometidos em anunciá-lo para as outras pessoas. Antes do Espírito Santo, a sua fé era uma fé racional, é bem verdade. Talvez crescem que o enviado de Deus, o Senhor Jesus, era sim o Messias que iria fortalecer o reino de Davi, restabelecer a ordem, tirar o domínio romano. Mas quando recebem o Espírito Santo, entendem perfeitamente que o reino de Deus excede a compreensão humana e não é um reino terreno como a gente tem o hábito de conhecer governos e assim por diante, mas é um reino que quer ter todos juntos para que todos tenham paz e paz verdadeira.
Contudo, quando recebem o Espírito Santo, as dúvidas, as incertezas, literalmente vão por água abaixo. Com o Espírito Santo, entender que Jesus era e é o Messias. Então, logo, a mensagem do Antigo Testamento, a promessa do Emanuel, Deus conosco, se torna tão verdadeira, tão real, quanto a própria promessa de que Deus estaria junto com o seu povo. A comunhão íntima de Deus com o seu povo. Todos nós que já temos um batismo em nossas vidas, se torna algo visível, palpável, pois cada vez que nós vivemos, temos a oportunidade de testemunhar, de falar de Jesus, ali enxergamos Deus nos usando para que o Evangelho também transforme outras pessoas. A partir do Pentecostes, a vida dos seguidores de Jesus não era mais tão importante, mas a mensagem do Deus vivo era importante e precisava de mensageiros. Tanto é que eles não se importaram se tivessem que perder a sua vida, pois estavam certos de que melhor perder a vida, mas ganhar a eternidade. E nós? Como é que está a nossa vida de fé? Nós temos tido coragem de abandonar tudo neste mundo para seguir a Jesus, ou estamos como os discípulos antes de receber o Espírito Santo, que cogitavam na iminência, após a ressurreição, talvez voltar a ser pescadores, talvez voltar a fazer os afazeres que faziam antes? Como é que você está na tua convicção de fé quanto o teu dia a dia? Não responda para mim, mas converse com Jesus e tire as suas próprias conclusões. Se você tem ouvido a palavra e entendido e aceita esta palavra como sendo a palavra de Deus, creio sim que você tem uma certeza e confiança na salvação. Mas se você tem feito pouco caso, levado a palavra de Deus como sendo só mais um momento social, como alguns levam, então reveja o quanto antes a tua estrutura de fé, pois com certeza você está bem longe da salvação. A verdade é uma só: Deus salva pessoas por meio do Evangelho, que é anunciado, vem ao nosso coração, cremos neste Evangelho e naturalmente demonstramos que agora a nossa vida não é mais tão importante como era antes, mas daqui para adiante, a partir de hoje, o que importa é servir a Deus. Os discípulos não se sentiram intimidados e com medo das autoridades. E olha que eram os judeus e suas regrinhas, bem como as rígidas regras do Império Romano. Com o Espírito Santo somos trazidos para dentro do convívio íntimo com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós temos uma garantia maravilhosa. O próprio Senhor Jesus diz que estaria conosco e que nos envia para que mais pessoas se unam a este reino que é formado mediante um convite amoroso. Pode ver na palavra de Deus, você nunca vai encontrar uma regra dizendo me siga a todo custo, venha. É sempre um convite carinhoso, nunca de opressão, mas um convite para você ser realmente livre. E isso nos escandaliza. Somos até mesmo levados a pensar: será que é só isso mesmo? Será que eu não tenho que vestir esta ou aquela roupa? Se eu não tenho que deixar deste tamanho ou daquele tamanho meu cabelo e assim por diante? Não devo fazer esse ou aquele tipo de caridade? Muitas pessoas acham que ser cristãs é viver uma vida de aparências. Não, a nossa aparência é resultado daquilo que Deus já fez em nós. E se não for desse jeito, eu estou entendendo errado a salvação. Eu só posso ajudar alguém, só posso ser bondoso, misericordioso com alguém, por reconhecimento de que eu agora não só posso, como devo, pois Deus foi bondoso, misericordioso para comigo e mudou totalmente o meu viver. Contudo, o dia de Pentecostes e a ação permanente do Pentecostes em nossos dias nos mostra a fidelidade
de Deus em cumprir suas promessas. E essas promessas, aqui cabe um adendo. Muitas vezes a gente só pensa nas promessas de coisas boas. Sim, Deus quer dar tudo o que é bom para os seus filhos, mas também as promessas de que aqueles que não creem, não temem a Deus, serão lançados no fogo do inferno. Aqui também elas se encaixam, mas aos que confiam em Jesus, olham para as bênçãos, para a esperança, na confiança de que o inferno, o distanciamento eterno de Deus, não pode mais nos afetar por causa da fé em Jesus Cristo, por causa da ação do Espírito Santo que nos mantém unidos uns aos outros em Cristo Jesus. Meus irmãos, o mesmo Deus que falou lá no Monte Sinai com o povo separado, anunciando ao povo de Israel que eles eram agora o povo escolhido para ser seu povo, agora fala ao meu e ao seu coração por meio da palavra salvadora, dizendo: você é escolhido por Deus, separado por Deus para viver a sua vida na presença de Deus e para o Senhor. Contudo, palavras essas que alcança e precisa ser ouvida e crida por todas as classes sociais: os pobres, os ricos, os rejeitados, quem tem filhos, quem não tem esperança, também precisa ouvir. Também aqueles que são excluídos na sociedade, aqueles que se prostituem, aqueles que são drogados, vivem faccionados, esses também precisam conhecer o Evangelho para serem transformados. E por sinal, é algo terrível, e cada vez o mal ele se reinventa. A prostituição agora criou um nome novo chamado job, para então iludir as pessoas como se isso fosse algo aceitável. Não é. Do mesmo modo, o crime, agora você deve fazer isso ou fazer aquilo para agradar as facções. Não está correto. Mas também essas pessoas que estão nas garras de Satanás e que vivem enroladas em suas vidas em situações complexas como essas, precisam ser alcançadas pelo Evangelho, pois se não ouvirem o Evangelho, elas não terão a salvação. Talvez eu e você sejamos escolhidos por Deus para comunicar esta mensagem para essas pessoas. Deus nos colocou em pé de igualdade, não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Por isso, não interessa se você está na frente de alguém que tem muitas posses, ou se está na frente de alguém que junta latas, papelão na rua, ou está mendigando. A estes também pregue com toda a autoridade, com todo o temor e rigor a mensagem de salvação, para que essas pessoas se convertam e venham a crer no Senhor Jesus. Talvez elas nunca venham para a nossa denominação, mas que vão ao encontro de uma igreja, a fim de que conheçam a palavra e vivam a sua fé. Claro, se pudéssemos escolher, é óbvio que eu gostaria que todos estivessem aqui conosco, mas sabemos que Deus tem seus planos e possamos nós então ser usados por Deus para que a sua mensagem alcance o maior número de pessoas possível. O mesmo Cristo que foi ao céu não nos deixou sós, enviou o seu Espírito, como diz o salmista no Salmo 113, versículo 4, 7 a 9. O Senhor governa todas as nações, a sua glória está acima dos céus. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia. Por isso podemos ter a certeza de que o Espírito Santo é uma epifania da graça de Deus, ou seja, é uma manifestação da misericórdia de Deus que habita conosco mediante a obra do Senhor Jesus. E uma vez cumprido
vida, a sua obra, agora sabemos que todas as coisas serão feitas novas. E, inclusive, o próprio universo aguarda que isso aconteça logo. Diz o texto de Romanos: pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Só quem é mãe sabe como é angustiante aquele momento na iminência do nascimento de um filho. Assim, Paulo compara toda a criação de Deus esperando o restabelecimento desta criação novamente aos pés do Senhor Deus. A obra do Espírito Santo não para. O Espírito Santo é Deus atuando no mundo inteiro, e faz isso por meio da palavra pregada por intermédio de pessoas. A estas pessoas que ouvem a mensagem a respeito de Jesus Cristo, recebem o poder de serem feitas filhas de Deus, e que, ouvindo essa mensagem, são seladas pelo sacramento do batismo, e depois continuam a ser ensinadas para que nunca duvidem de que Jesus realmente morreu em favor delas. E o próprio Jesus se compromete a garantir esta convicção ao dizer: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Todavia, esta certeza de que Jesus está do nosso lado é dada pela presença do Espírito Santo, que veio e continua agindo pelo Evangelho. Observe, a ênfase é: se não tiver a palavra, o Espírito Santo não age. Tendo a palavra pregada, ouvida, então o Espírito Santo tem instrumentos para fazer a obra e a vontade de Deus. Fora do Evangelho, o Espírito Santo não age, não há salvação. Por isso podemos afirmar que o Espírito Santo é Deus em nós, é Deus morando com o seu povo. Ele é o selo da nossa salvação. Ele é quem nos convence do pecado, quem nos aponta para Cristo, quem nos dá nova vida. Ele, o Espírito Santo, é quem cria e preserva a fé. Sem Ele, não poderíamos crer, nem amar, nem perseverar. Com Ele somos filhos, com Ele somos igreja, com Ele temos vida. Portanto, celebremos hoje não apenas um evento passado, mas a realidade presente. O Espírito Santo está aqui, agindo em nosso coração neste momento, e continuará ao sairmos daqui para testemunharmos a respeito da palavra ouvida. Ele nos fala pela palavra, Ele nos reúne como povo, Ele nos alimenta na ceia, Ele nos consola nas dores, Ele nos prepara para a glória futura. Louvado seja o Senhor, que assenta nas alturas, inclina para nos cuidar, amparar e nos elevar até a sua presença. Louvado seja o Filho que redimiu, louvado seja o Espírito que habita em nós e nos faz viver. Por isso, como cantamos antes da mensagem: vem Espírito Divino, nobre ensinador, vem e revela teu ensino, nosso Redentor, grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre regenerador. Vinde, ó Espírito Santo, enche os corações de todos os fiéis, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.